Olá, tudo bom? Muitas pessoas, com o passar da idade, vão esquecendo onde colocaram as chaves, o nome dos netos, o caminho de casa. Muitas pessoas pensam, isso tem a ver só com a idade, é uma coisa natural, mas não é. Essa questão do envelhecimento do cérebro, do esquecimento de algumas coisas, pode ser evitado e pode ser revertido em alguns casos. E é muito importante a gente saber quais são os alimentos que poderiam piorar esse quadro e a gente deve evitar consumir. Eu separei para você 4 alimentos que estão cientificamente comprovados que podem piorar a saúde do seu cérebro e podem até mesmo aumentar o risco do Alzheimer, uma doença que pode realmente ser catastrófica para muitas pessoas. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, alguém na sua família sofre com Alzheimer, com algum tipo de demência, com perda de memória? E você tem medo que isso aconteça com você? Você faz alguma mudança na sua alimentação, no seu estilo de vida para tentar prevenir isso? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Quantos anos você tem? Me conta isso tudo. Se você puder agora, deixa a curtida no vídeo. Isso é muito importante para mim, porque mostra para o YouTube que você não está gostando só desse vídeo aqui, mas que você apoia o canal e que você confia no meu conteúdo. Claro que o nosso cérebro é um órgão ultra nobre, né? O nosso cérebro, ele é um maestro do nosso corpo, ele regula batimento cardíaco, função, hormônios, respiração, toda essa parte funcional, mas ele também organiza uma parte muito nobre, muito delicada das nossas memórias, do nosso conhecimento, do que a gente sabe. E é essa parte muito delicada que as pessoas normalmente associam ao cérebro quando pensam na saúde do cérebro, com toda a razão. Muitas pessoas que pensam em doenças mais graves do cérebro associam a demência, a Alzheimer, a doenças neurodegenerativas e ficam preocupadas em como evitar. E existem alguns alimentos que de fato podem piorar essas condições, porque eles podem aumentar o acúmulo de proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, que estão relacionadas realmente à piora desses quadros, o aparecimento dessas doenças cerebrais, né, neurológicas. Então é importante saber quais são esses alimentos, esses conjuntos de fatores que você deve evitar no seu dia a dia para tentar minimizar esse risco. Eu separei aqui para você 4 alimentos que cientificamente estão correlacionados com isso. Vamos começar a falar. Açúcar, doce, refrigerante é o primeiro grande alimento que está relacionado como o inimigo da nossa memória. Quando a gente come muito açúcar, quando a gente bebe muito refrigerante, suco, mesmo que seja um suco que você, enfim, suco natural, mas você coou, você consome aquele suco ultra concentrado, muita quantidade de glicose, muita concentração de açúcar numa refeição, o seu corpo produz muita insulina em excesso e com o tempo as células do cérebro mesmo acabam ficando resistentes a essa insulina, causando uma resistência à insulina. A gente sabe que a insulina é tá relacionada, né, como se fosse aquela chavezinha que abre a porta da célula para que a glicose entre. E quando você tem essa resistência à insulina, a célula não consegue receber a glicose da forma que deveria. Então, para as células do cérebro, então isso acaba sendo muito prejudicial. O cérebro fica rodeado dessa energia, ali tem glicose em seu redor, mas ele é incapaz de utilizar. Então, isso dispara picos de glicose no nosso corpo e no nosso cérebro, que leva à formação de radicais livres, inflamação, e essa inflamação crônica de baixo grau pode prejudicar muito os vasos cerebrais, favorecer o acúmulo de placas bioamiloide. Então é muito importante a gente tentar minimizar o consumo de açúcar e bebidas açucaradas, porque essas bebidas açucaradas têm uma grande concentração de açúcar e na forma líquida. Então é muito comum você beber 1, 2, 3 copos sem perceber e várias vezes ao longo do dia. Então troca o refrigerante por água com gás, por chá gelado sem açúcar, por bebidas, enfim, que sejam mais palatáveis, assim, às vezes uma rodela de limão, umas rodelinhas de limão, águas flavorizadas, com água, né? Eu tenho algumas receitas, inclusive, aqui no canal que podem te ajudar para você ter aquele saborzinho, inclusive com alguns nutrientes interessantes, sem ter aquele excesso de açúcar para sua alimentação. E com relação aos doces, prefiro os doces naturais das frutas, porque quando a gente acrescenta muita glicose, ela pode ser tóxica para o nosso cérebro nesse sentido. Segundo alimento que é prejudicial para o nosso cérebro são as gorduras trans. Essas gorduras são aquelas gorduras que foram criadas pelo homem, né,
Elas estão presentes em margarina, bolacha recheada, massa folhada, produto de padaria, pastelaria, muito alimento industrializado. Elas foram criadas para durar mais no tempo de prateleira, elas são mais estáveis. Então, assim, a indústria utilizou elas para durarem mais tempo, mas elas também duram mais tempo no nosso corpo. Elas entram nas membranas dos nossos neurônios e deixam eles mais rígidos. E esse neurônio rígido se comunica mais mal, ele perde a plasticidade, não consegue formar novas conexões, tem dificuldade para reparar os danos que acontecem no dia a dia. E tem estudos que foram publicados em revistas neurológicas que mostram que altos níveis de ácido elaídico, que é um tipo de gordura trans, aumentam significativamente o nosso risco de demência. Além do que a gordura trans é uma gordura inflamatória, então ela aumenta a inflamação do cérebro, aumenta o colesterol, aumenta o LDL, abaixa o HDL, que é o colesterol ruim, o que diminui por si só a oxigenação cerebral. Então, o mais interessante é você substituir todas essas gorduras que eu falei por gorduras que são saudáveis para o cérebro. Então, quais são essas gorduras do bem? O azeite, a linhaça, a chia, a gordura do abacate, por exemplo, são excelentes opções para você acrescentar no seu dia a dia, que são gorduras que vão diminuir a inflamação do corpo. E claro que os peixes gordos, né? Sardinha, salmão, atum, são ótimas opções, porque, como eu te falei, o nosso cérebro tem a bainha de mielina em volta dos neurônios. E quanto mais anti-inflamatória for essa bainha de mielina, né? Quanto mais gordura anti-inflamatória você tiver em volta do neurônio, mais saudável o seu cérebro vai ficar. Terceiro alimento são os embutidos: presunto, salsicha, mortadela, salame, linguiça, bacon. Muitas pessoas gostam porque eles são salgadinhos, saborosos e fazem parte, né, da cultura alimentar de muitas pessoas, mas eles têm um combo muito ruim do mal. Eles estão relacionados com o aumento do risco de demência porque eles contêm nitritos e nitratos que aumentam as nitrosaminas do nosso corpo, que são compostos altamente tóxicos para as células cerebrais. Além disso, eles já têm gordura saturada, gordura trans, muita quantidade de sódio, às vezes até açúcar para dar estabilidade. Então é um combo do mal mesmo, faz muito mal para o nosso cérebro, pode prejudicar a circulação, o fluxo sanguíneo. Então o interessante é que a gente tente não consumir. Além disso, estudos já verificaram que eles podem piorar a microbiota intestinal, promovendo bactérias ruins que prejudicam, né, o funcionamento do corpo, aumentam substâncias inflamatórias que viajam lá do nosso intestino até o cérebro. A gente tem esse eixo intestino-cérebro muito bem documentado. O intestino é o nosso segundo cérebro. Quando o nosso intestino não está funcionando bem, quando está inflamado, isso também afeta a saúde do nosso cérebro. Então, evitar consumir os embutidos é muito importante. Preferir as proteínas naturais, frango, carne, peixe, ovo, é muito mais interessante para você do que os processados, os embutidos. Se você for consumir isso de uma forma muito esporádica, numa festa, num fim de semana, muito raramente, não é para fazer parte da sua rotina do dia a dia. E o quarto alimento, que na verdade não é alimento, mas está aqui porque é ingerido, que é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é uma droga, né, socialmente aceita, porque é liberada, mas a gente sabe que ela não tem uma dose segura de álcool para o nosso cérebro. O álcool atravessa a barreira hematoencefálica, danifica diretamente os neurônios, altera a comunicação sináptica, destrói a mielina. A bainha de mielina, né, aquela camada que protege os neurônios, rouba nutrientes vitais como a B1, a B2, o ácido fólico, todas essas vitaminas que são essenciais para a comunicação dos neurotransmissores. E muitas pessoas não sabem que o álcool, o consumo de álcool, ele inibe, ele prejudica a limpeza linfática noturna, é um processo que o cérebro passa durante a noite, em que ele elimina toxinas enquanto a gente dorme. Ou seja, se você bebe à noite, você interrompe esse período de limpeza, de autolimpeza do seu cérebro, de se autodesintoxicar. Então, essa história de eu vou beber para dormir melhor só vai piorar a saúde do seu cérebro. E esse acúmulo de proteínas tóxicas pode estar relacionado, sim, ao Alzheimer. Então, se você está querendo evitar, o ideal é que você se abstenha completamente de bebida alcoólica. E se você quer relaxar à noite, o ideal é que você busque infusões como camomila, melissa, lavanda, que estão cientificamente comprovadas que ajudam a melhorar, induzir um sono de boa qualidade, sem causar toxicidade para o seu cérebro. Então, lembre que esses 4 alimentos, né, porque o álcool entra aí também, não é alimento, mas quando você elimina esses 4 agentes da sua alimentação,
você consegue, claro, melhorar a saúde do seu cérebro. Eu não posso te dizer que se você fizer isso, você com certeza não vai ter Alzheimer, infelizmente, eu gostaria muito, mas a gente consegue diminuir o risco. Claro que o ideal é que você tenha sempre o acompanhamento médico, se você já tem histórico familiar, faça exames de rotina, tenha o restante de uma alimentação equilibrada, não consuma álcool, drogas, cigarro, que você tenha um sono de boa qualidade. Você já viu o papel do sistema linfático, da recuperação do cérebro, tente diminuir o estresse, tudo isso vai te ajudar. Me conta o que você tem feito para tentar melhorar a sua memória, a saúde do seu cérebro, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante para mim, e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai precisar e que gosta dessas informações. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!